Glória a Deus, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Quem está feliz, diga amém. Quem está triste, diga misericórdia. Glória a Deus. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Diga assim: a nossa oração é a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Diga para o seu irmão: a tua oração é a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a tua força. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Hoje mais uma quarta-feira e eu estou realmente amando essa quarta-feira, né? Estamos em poucas pessoas, mas como a gente é abençoado, né? Como nós aprendemos uns com os outros. E eu tenho certeza que realmente essa quarta-feira de vitória está se tornando numa quarta-feira de vitória. Eu tenho certeza que nós estamos alcançando as vitórias. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo de número 9. Eu amo muito esse texto de Eclesiastes. Aliás, um livro de Eclesiastes. A palavra Eclesiastes quer dizer ajuntamento, aquele que ajunta. E eu quero falar algo muito importante. Eu preguei muito nesse texto, mas eu quero falar algo muito importante hoje. Em nome de Jesus. Salmo, depois de Salmo vem Cantares, vem Provérbios, e aí vem Eclesiastes. Primeira vez que está vindo hoje, né? Seja bem-vindo. Qual é o seu nome? Marlise, seja bem-vindo, Marlise, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe nessa noite de uma maneira especial. Acharam? Eclesiastes 9, no verso 2. Eu falei 7, não, eu falei errado. Eclesiastes 9, 2. Diz assim: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como aquele que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Como ao que jura e como aquele que teme o juramento. Olha, presta atenção aqui. Ele diz que tudo sucede igualmente a todos. Feche os olhos, Pai. Nós entramos na Tua presença, Senhor, e nós te honramos porque Tu és Deus. Te glorificamos porque Tu és Deus. Tu és um Deus tremendo, Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus extraordinário. E nessa noite, meu Deus, nós nos prostramos diante do Senhor e pedimos que a Tua graça, que a Tua unção, que a Tua misericórdia se lance sobre nós de uma maneira especial, Pai. Que nós possamos estar com o nosso coração aberto para recebermos a boa semente da Tua palavra, que ela seja regada pelo Teu Espírito e que ela venha frutificar para a Tua glória. Pai, eu oro em nome de Jesus, para a glória desse nome. Amém, Senhor Jesus. Amém, amém. Pode se sentar. Queridos Eclesiastes, o livro de Eclesiastes, eu sempre gosto de lembrar que esse livro ele foi escrito por Salomão. Quem foi Salomão? Salomão ele foi um dos homens mais sábios, dois homens mais sábios da terra. Teve outros também, como por exemplo Daniel, que também foi considerado um dos homens mais sábios da terra. Mas Salomão, ele, apesar de ele ser um homem chamado por Deus, um homem espiritual, um homem que havia construído o templo de Deus, que havia levado o povo de Deus a cultuar a Deus novamente, que havia instalado no meio de Israel o culto ao Deus vivo, ao Deus de Israel, mas ele era um homem que se ocupava em estudar a vida das pessoas. Ele se ocupava em observar, e ele diz que tudo, há um momento que ele fala assim: debaixo do sol tudo é vaidade, tudo é vaidade. E a palavra vaidade, ela quer dizer aquilo que um dia termina. Ele fala assim: olha, eu concluí debaixo do sol que tudo que existe neste mundo, ele tem um começo, mas tudo também ele tem um fim. E é claro que essa é a conclusão que qualquer pessoa, né, no raciocínio natural,
ela chega a essa conclusão. Mas ele chega também a outras conclusões. Há, por exemplo, um texto que sempre prego muito sobre ele, está no capítulo 9, no verso 11, ele fala assim: e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, e nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas o tempo e a oportunidade pertencem a todas as pessoas. Ele fala que oportunidade é alguma coisa que Deus manifesta na vida de todas as pessoas. Nós temos oportunidade de vencer, nós temos oportunidade de mudar a nossa história, nós temos a oportunidade de fazer escolhas que podem nos levar a uma vida de bênção, de sucesso e de vitória. E aqui nesse texto, no verso 9, ele chega a uma outra conclusão. Ele fala assim: olha, na verdade, debaixo do sol, na verdade, no mundo que nós vivemos, todas as coisas sucedem igualmente a todas as pessoas. Eu sei que você já falou isso algumas vezes, mais do que uma vez, porque eu já falei mais do que uma vez. Disse assim: olha, isso só acontece comigo. Alguém falou isso já? Parece que isso só acontece comigo. Tiago vai dizer assim: olha, que essas aflições que você está passando, essas lutas que você está passando, essas dificuldades que você está passando, essas provações que você está passando, elas não acontecem só com você. O Novo Testamento já fala isso. Ele diz: essas mesmas coisas que acontecem na tua vida acontecem também na vida de outras pessoas. Porém, aqui Salomão, ele vai além. Ele fala assim: olha, essas coisas que acontecem com você, essas coisas que acontecem conosco, acontecem também com as pessoas que não servem a Deus. Se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, e acontecem coisas ruins, ele está dizendo que essas coisas ruins acontecem com todas as pessoas. Acontece com quem serve, com quem não serve, com quem teme, com quem não teme, aquele que jura, aquele que teme o juramento. Todas as coisas acontecem igualmente a todos. E aí surge a pergunta: se todas as coisas acontecem com todas as pessoas, qual é então a vantagem de eu ser um cristão? Qual é a vantagem de eu buscar Deus? Se coisas boas e ruins acontecem com bons e maus, se situações difíceis acontecem com bons e maus, então qual é a razão de eu buscar a Deus? Qual é a razão de eu orar ao Senhor? Qual é a razão de eu buscar a presença de Deus? Qual é a razão de eu estar na casa de Deus? Qual é a razão de eu conhecer a Deus? Qual é a razão de eu orar, de eu jejuar? E aí, quando a gente começa a meditar na palavra de Deus, a gente vai perceber que a Bíblia diz, lá em Malaquias, por exemplo, que Deus, apesar das mesmas coisas acontecerem com todas as pessoas, a Bíblia diz que Deus, sim, Ele faz diferença entre o justo e o ímpio. Que Deus, sim, Ele faz diferença entre aqueles que servem e não servem. Então, naquele tempo, no meio da luta, no meio da dor, no meio da dificuldade, no meio da adversidade, você vai ver a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Por quê? Porque quem não serve a Deus diante das lutas, das dificuldades, ele acaba o quê? Ele acaba sucumbindo. Então, ele diz que aqueles que servem a Deus, aqueles que buscam a Deus em meio às dificuldades, em meio às dores, em meio às lutas, eles conseguem superar. Por isso, Isaías capítulo 40, olha o que diz aqui, em Isaías capítulo 40, a palavra de Deus diz o seguinte: Isaías 40, no verso de número 31, ele fala assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu preguei aqui esse texto, lembro, acho que foi na primeira quarta-feira, isso me levou de volta a pregar isso hoje, que aqueles que esperam em Deus, aqueles que buscam a Deus, eles restauram ou renovam as suas energias espirituais, renovam as suas energias emocionais, renovam as suas energias físicas, eles buscam forças e eles são restaurados diante das dificuldades que a pessoa enfrenta. Olha o que diz aqui, ó: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças,
voarão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Olha aqui, essa é a diferença. As coisas boas e ruins acontecem com bons e maus, porém aqueles que servem a Deus, aqueles que buscam a Deus, aqueles que oram a Deus, aqueles que colocam sua confiança em Deus, aqueles que se alimentam da palavra de Deus, aqueles que colocam a sua fé. O pastor leu aqui o texto de Hebreus capítulo 11, Hebreus vai dizer assim, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se vê. Aqueles que vivem pela fé, que andam pela fé, que buscam com fé, são as pessoas que renovam as suas forças, elas renovam o seu ânimo, elas renovam as suas motivações diante dos desafios. Sabe qual é um dos maiores vilões das pessoas hoje? É a falta de capacidade, o sentimento de incapacidade diante dos problemas que nós enfrentamos. Sabe por que a maioria das pessoas estão em depressão? Sabe por que a maioria das pessoas estão ansiosas? Porque elas estão sendo desafiadas, elas não se sentem prontas ou capacitadas para enfrentar as lutas. E aqui ele diz, aquele que espera em Deus, ao contrário, ele renova as suas forças. Você sabe que a águia, ela é um dos maiores exemplos, né? A águia, ela chega a viver até 80 anos de idade. Mas a história, né? A gente conhece a história sobre a águia. Quando ela chega aos 40 anos de idade, a águia, ela fica cansada. Aos 40 anos de idade, as suas penas ficam pesadas. Aos 40 anos de idade, ela acumula muita gordura. Aos 40 anos de idade, o bico dela, ela se encurva tanto que ela não consegue mais comer direito. Aos 40 anos de idade, as unhas delas ficam tão grandes que ela não consegue mais agarrar as suas presas. E aí ela precisa tomar uma decisão. Ela tem que tomar uma decisão. Sabe, muitas vezes nós precisamos tomar algumas decisões, e decisões que podem parecer dolorosas, e ela tem que tomar essa decisão. Ou ela continua vivendo do jeito que ela está e morre, ou ela vai para uma alta montanha. Ela entra naquela montanha ali, e ali ela vai ficar por 180 dias passando por uma renovação. A primeira coisa que ela faz, ela vai arrancar todas as unhas. Já imaginou? Ela pega o bico dela, ela arranca todas as unhas do pé dela. Ela arranca as unhas. Depois que ela arrancou as unhas do pé, ela vai arrancar todas as suas penas. Em outras palavras, ela vai ficar pelada ali. Todas as suas penas. Depois que ela arrancou as suas penas, ela vai pegar o bico dela e ela vai começar a bater contra uma pedra. Ela vai bater até que o bico dela se arranque fora. E aí ela vai passar por um processo de 180 dias. Eu quero acreditar que esse vai ser um processo que vai acontecer com você no dia 13 de abril aqui. Vai ser um processo que vai começar na tua vida, que você vai começar a tirar algumas coisas que estão impedindo de você viver feliz, de ter sucesso na vida. E depois que a águia faz isso, é claro que o resultado disso, ela vai perder o quê? Ela vai perder gordura, né? Não tem como comer. Ela vai perder toda a gordura dela, que muitas vezes representa o conhecimento que nós temos. Durante a vida, a gente vai recebendo tantas informações, e muitas informações que nós recebemos, elas vão se tornando um peso na nossa vida, que nós não conseguimos mais alcançar as bênçãos de Deus. E depois que ela passa por esse processo de 180 dias, então as penas começam a se renovar de novo, as suas unhas começam a crescer, o seu bico começa já sempre o seu bico já saiu, as suas penas já estão volumosas de novo, e ela chega no topo da montanha. Ela chega no topo da montanha, ela olha para o sol, e ali ela vai fortalecer a sua visão, e ela sai para o voo da vitória, para viver mais 30 ou 40 anos. Então, aqueles que esperam no Senhor, eles podem
renovar as suas forças. Porém, renovar as forças, irmão, custa um preço. Há um preço. Então há momentos que nós precisamos tomar decisão. Ou a gente perece como as pessoas que não têm Deus perecem, ou a gente morre de certa maneira como as pessoas que não têm Deus morrem, ou a gente vive depressivo, a gente vive angustiado como as pessoas que não têm Deus vivem, ou a gente espera em Deus, busca em Deus, e a gente paga o preço, e a gente renova as nossas forças para continuarmos vivendo e voando o voo da vitória para a glória de Deus. Então essa é a diferença. Então essa é a diferença daqueles que servem e não servem. Em Salmos capítulo número 125, olha o que diz aqui: o que acontece com aqueles que buscam ao Senhor. Aleluia. Salmo 125, olha o que diz aqui: os que confiam no Senhor serão com quê? Como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Olha aqui a diferença de quem busca a Deus. Olha a diferença de quem serve a Deus. Diz: aquele que busca a Deus, aquele que serve ao Senhor, será como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está à volta do seu povo, desde agora para sempre. Aqueles que buscam a Deus são o quê? Firmes. Enquanto o mundo está apavorado por causa das coisas que acontecem, por causa da política, por causa das doenças, das guerras, dos rumores de guerras, enquanto as pessoas do mundo não perdem o sono de tanta preocupação diante dos problemas que estão enfrentando, eles aqui, mas aqueles que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam. Passam por problemas, como todo mundo. Passam por dificuldades, como todo mundo. Pode ficar doente, como todo mundo. Pode ter problemas financeiros, como todo mundo. Pode ter problemas familiares, como todo mundo tem. Mas, porém, ele não perde a firmeza. Ele não perde a firmeza. Ele não se abala. Ele não se abala, mas ele permanece para sempre. Então, queridos, servir a Deus é algo maravilhoso, é algo que vai fazer toda a diferença. Eu volto a dizer, ainda que nós vivemos num mundo onde tudo sucede igualmente a todos, mas aqueles que confiam em Deus, que buscam em Deus, eles têm resiliência, eles têm a capacidade de se recompor dos momentos traumáticos. Quem aqui já não passou por momentos traumáticos, né? Quem já não passou? A gente passa o tempo todo por momentos que nos traumatizam, momentos que nos machucam, momentos que nos ferem, momentos que a gente pensa que não vamos conseguir sair deles. Quem já não passou por isso? Todo momento estamos passando por isso. Estamos numa situação e a gente fala assim: dessa vez não vai dar, né? Dessa vez eu não vou conseguir. E a gente sempre consegue. A gente sempre consegue. Olha para o teu irmão e diz assim: você sempre consegue. Diga: sempre consegue, irmão. Sempre consegue. Por quê, amados? Porque nós renovamos as nossas forças em Deus. Nós não abalamos, às vezes, ainda que a gente quer, né? O sentimento tenta se abalar. Mas a gente lembra, não, a gente olha para o passado e diz: não, Deus nunca permitiu perecer. Deus nunca permitiu eu ser derrotado. Deus nunca, Davi disse, nunca viu o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Então, amados, essa é a razão pela qual nós precisamos buscar ao Senhor. Ainda é um texto que eu sempre uso também quando prego essa mensagem, Colossenses 1, capítulo 9. Há um diferencial daqueles que servem a Deus. Há um diferencial daqueles que buscam a Deus. Colossenses 1, 9 fala que aqueles que servem a Deus são mais inteligentes. Sabia? Sabia disso? Os que servem a Deus são mais inteligentes que os outros. Porque o princípio, o temor a Deus é o que? É o princípio da sabedoria. O temor a Deus, temer a Deus, servir a Deus, ele é o princípio, é o começo da sabedoria. Por que ele é o começo? Porque na medida que nós vamos conhecendo o Senhor, na medida que nós vamos conhecendo a Deus, Deus ele vai se revelando transcendente. Deus é transcendente.
E a transcendência, ela se manifesta de uma maneira extraordinária na vida daqueles que buscam o Senhor. Então aqui em Colossenses 1:9 fala assim, que aqueles que buscam a Deus, eles têm uma inteligência sobrenatural. É uma inteligência de outro nível. E com essa inteligência, nós conseguimos detectar situações, conseguimos às vezes resolver problemas que as demais pessoas, elas não conseguem resolver. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Vou chamar o pastor Dani aqui para louvar. Eu quero fazer uma oração hoje. Eu gostaria que você colocasse essa palavra. Eu lembro que eu preguei aqui esses dias, já na quarta-feira, se não me engano, acho que foi aqui, né, que eu preguei esse texto, falei sobre esse texto aqui. E hoje eu senti pregar novamente sobre ele, falar sobre ele. Eu já tinha colocado outro texto no coração, mas Deus colocou no meu coração de ministrar sobre esse texto. Então lembre-se, buscar a Deus faz toda a diferença. Colocar a vida na mão de Deus, ela faz toda a diferença. Eu sempre digo assim, estar num culto de 1 hora e meia, a gente não faz ideia do que Deus pode fazer num culto como esse. Porque no mundo espiritual, coisas extraordinárias acontecem em nome de Jesus Cristo. Quando o pastor vai louvar, eu gostaria que você orasse ao Senhor, que você buscasse a Deus nessa noite. Diga, Senhor, remove minhas forças. Quem sabe você está desanimado, quem sabe você está passando por lutas, quem sabe você está passando por dificuldades, quem sabe você está numa situação que você fala assim, olha, eu não sei se eu vou conseguir vencer dessa vez, eu não sei se eu vou conseguir vencer dessa vez, mas você sempre vence. Coloca no seu coração, eu vou vencer, eu sempre venço. Declare isso na tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.